DIU engorda? DIU dá cólica? DIU causa infertilidade? Se você já ouviu uma dessas frases e ainda tem dúvidas sobre isso, esse vídeo é para você. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Natália Vidal, médica ginecologista, e esse canal é pra gente falar sobre corpo feminino de forma moderna, segura e sem tabu. Sabe que eu sou uma grande fã do método, já fui usuária e eu indico para a maior parte das minhas pacientes, mas é claro, tem que ter indicação. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre mitos e verdades, sobre como funciona o DIU e para quem que ele é indicado. Vem comigo! Apesar de ser um dos métodos mais seguros na contracepção, ainda é cercado de mitos. E muito disso acontece porque existem informações muito antigas, porque veiculam muitas informações na internet que muitas não são verdades, né? É possível engravidar com o DIU? Sim, existe a taxa de falha, assim como todos os outros métodos, mas quando a gente compara, a gente entende que a chance disso acontecer com o DIU é muito baixa. Então, antes de decidir se esse método é para você ou não, o primeiro passo é entender como ele realmente funciona. Até o presente momento, nós temos dois tipos de DIU, bem básico assim, um hormonal e o não hormonal. O não hormonal é o DIU de cobre, pode ser o de cobre, cobre com prata, mas é o que não tem hormônio nenhum e que não vai influenciar no seu ciclo. E o outro é o DIU hormonal, que vai ter algumas alterações no seu ciclo menstrual, sim. O DIU não hormonal, ou DIU de cobre, ele dura de 5 a 10 anos e ele precisa estar bem certinho lá na cavidade, no útero, para que ele haja de forma a evitar a fecundação. Então ele causa umas inflamações, uma reação inflamatória ali naquela região, que vai modificar aquele tecido, evitando assim a fecundação. E ele é uma ótima opção para quem não quer hormônio nenhum no seu corpo, para quem não pode usar nenhum tipo de hormônio. Já o DIU hormonal, ele contém um progestágeno, que vai atuar na camada mais interna do útero. Ele pode influenciar na redução do fluxo menstrual, então você tem uma redução significativa do fluxo menstrual. E assim você tem menos cólicas. E também tem relatos de diminuição da síndrome pré-menstrual, a famosa TPM. Ele dura de 5 a 8 anos. Ambos os métodos são reversíveis, então quando você tira o método, você já está apta a engravidar. E também os dois são muito seguros. O ideal é que você escolha o melhor que se adapta à sua rotina, à sua vida, ao que você tem de desejo. É o que vai se adaptar melhor às suas necessidades. Agora a gente vai falar sobre os principais mitos que eu escuto no consultório. Primeiro mito: o DIU engorda? O DIU, assim como todos os outros métodos, não tem influência no seu peso. O que influencia na sua aquisição de quilos é a sua dieta. É claro que muitas vezes o hormônio age ali naquela região central, estimulando um tiquinho a fome. Então, às vezes você fica com um pouco mais de desejo de comer doce, às vezes você fica, com mais vontade de comer frituras, né? Mas isso é uma coisa passageira. É importante você passar com o seu médico para você entender se esses sintomas são reais ou se são coisas que você precisa por uma questão mais emocional. E o DIU não hormonal, ele não tem hormônio nenhum, ele não influencia em nada, então não cola você dizer que seu aumento de peso foi por conta dele, tá? O DIU dá cólica e inflamação.
O DIU de cobre, ele atua fazendo uma reação inflamatória local. Então, algumas vezes ele pode aumentar a cólica e pode aumentar sangramento. Geralmente, isso acontece ali nos primeiros meses, que são os meses de adaptação. A gente sempre fala que todos os métodos contraceptivos têm aí um período de 3, 4 meses para você adaptar-se a ele. Se passa esse tempo e você ainda tá desconfortável, a gente precisa rever isso. Mas a maioria das mulheres se adapta super bem depois desse período. Tanto é que eu tenho pacientes que trocam o DIU não hormonal a cada 10 anos. O DIU de cobre clássico, a cada 10 anos, coloca outro DIU e deu. Para as mulheres que têm um fluxo mais reduzido e não tem tanta cólica assim no seu período menstrual, o DIU de cobre pode ser uma grande opção. Agora, existe também uma questão relacionada a aumento de infecção com o DIU. Isso, a gente já até tem estudos que falam que o DIU protege o seu endométrio, na verdade, né? Então, ele aumenta aquela reação inflamatória, então ele aumenta as células de defesa ali naquela região. Então, você pode ter uma melhora, uma proteção do DIU contra infecções sexualmente transmissíveis, mas em alguns poucos casos a gente precisa fazer uma pesquisa de secreção vaginal para entender se existem aquelas bactérias que são um pouco mais agressivas para aquelas mulheres que podem realmente atingir as tubas, ovários e toda aquela região pélvica, causando, né, doença inflamatória pélvica. Então, algumas mulheres a gente precisa pesquisar sim. E é claro que a gente precisa entender que o método contraceptivo, ele não impede que você tenha infecção sexualmente transmissível. Então, tendo o método contraceptivo ou não, é indicado que vocês se protejam com preservativo para que não tenha nenhuma complicação. Dúvida 3, se causa infertilidade. Gente, não. O DIU, ele vai entrar na cavidade uterina, vai ficar ali fazendo o seu papel e quando for a hora de retirá-lo, a gente vai tirar e você já tá apta a engravidar. No mês seguinte, no ciclo seguinte, você já tá apta a engravidar. Então, não influencia de forma nenhuma. E um outro mito também é sobre mulheres que nunca tiveram filho não podem inserir o DIU. Gente, isso não existe, tá? Não tem problema nenhum. O DIU, ele vai passar pelo canalzinho do colo uterino, vai ser inserido lá no final do útero e deu, acabou. Você tirando, a mulher já tá apta a engravidar. Então, não influencia negativamente na sua fertilidade e não influencia mulheres com 1, 2 filhos, 0 filho, podem usar, não tem problema nenhum. Uma pergunta muito importante também é se mulheres virgens podem colocar o DIU. Assim, o que a gente orienta? Depende. O que você acha que é ser virgem, né? Porque a gente precisa passar um aparelho que chama espéculo para poder visualizar o colo e daí inserir o DIU. Existem pacientes que podem fazer essa inserção sedada e aí a gente coloca um DIU bem fininho que não vai alterar ali a região do ímen. Às vezes tem um rompimento do ímen sem querer, mas isso não... Se pra você não tem ímen, não caracteriza você não ser virgem, tá tudo certo. Então, já tive colegas que inseriram DIU em mulheres que eram virgens, em adolescentes que eram virgens. E, inclusive, é um método super recomendado para adolescentes, porque ele é seguro e não precisa ficar lembrando sempre de tomar. E a gente sabe que os adolescentes têm um pouco de dificuldade de seguir certinho as medicações de todos os dias. Então, métodos de longa duração para adolescentes são a melhor escolha. E aí, o que funciona para uma mulher, às vezes não vai funcionar bem para outra. Então, você tem que experimentar para saber o que vai acontecer com você. Por isso que um acompanhamento é essencial. O papel do médico é avaliar o seu histórico, ver suas necessidades e tentar encaixar junto com você um método que seja compatível com a sua rotina.
Não existe um método perfeito, existe um melhor método para você. Informação confiável é o primeiro passo para você fazer as suas escolhas de forma assertiva, tá? E esse é o intuito desse canal. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado esse conteúdo de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com as suas amigas que você acha que merecem saber dessas informações também. E não deixe de me seguir para que esse canal cresça e essas informações cheguem a mais mulheres. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Vídeo 2. Me deixando mais bela aqui, ó. Acho que fica bem bela.